Atualizar as tarifas impostas por Donald Trump, o Mercosul decidiu aumentar em 50 as categorias na lista de exceções da aplicação da tarifa. O anúncio ocorre no contexto do tarifaço da governança da presidência dos Estados Unidos, do Trump. Amanda Cotrim, ao vivo da Argentina, tem mais informações para a gente. Conta, Amanda. Boa tarde, bem-vinda. Hoje teve a reunião, né, dos ministros do Mercosul, os chanceleres, então participaram Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Bolívia também esteve presente. E a reunião aconteceu aqui em Buenos Aires e dessa reunião, então, saiu a decisão dos ministros de aumentar em 50 categorias as categorias de produtos que podem ser taxados. O que isso significa na prática? Agora, cada país terá mais 50 categorias de produtos nos quais poderão aplicar uma tarifa própria, geralmente mais branda, em vez de uma taxa comum do bloco. É importante lembrar que esse anúncio é feito justamente no contexto do tarifaço e também na pressão, né, que a Argentina vem tomando em relação ao bloco para flexibilizar aí o Mercosul, porque o Milei, o presidente argentino, já disse inúmeras vezes que tem interesse em negociar com os Estados Unidos, né? E, obviamente, ele não tem condições de romper com o Mercosul, como ele afirmou algumas vezes, então a tentativa aí, a proposta da Argentina era flexibilizar enquanto bloco. Essa foi a proposta que a Argentina apresentou hoje, o Mercosul escutou a demanda e decidiu, então, que eles avançariam na flexibilização comercial, mas em conjunto, o que foi muito ressaltado pelo ministro brasileiro depois conversando com os jornalistas. Ele falou assim que a palavra era conjunto e que a integração era o mais importante. De acordo com, então, com essa decisão do Mercosul, o bloco entendeu que a prioridade vai ser avançar com a Associação Europeia de Comércio e com os Emirados Árabes Unidos. Também se comentou sobre o acordo com a União Europeia, mas falou que a prioridade, melhor dito, são os Emirados Árabes Unidos e a Associação Europeia de Comércio. Diego. Perfeito, Amanda. Obrigado, viu, pelas informações. Aliás, semana foi agitada aí? Teve protesto, greve novamente? Semana agitada aqui na Argentina. Tivemos manifestações na quarta-feira, greve ontem, né, quinta-feira, greve de 24 horas aí no contexto dos ajustes econômicos do presidente Javier Milei. Praticamente todos os serviços parados, trens, metrôs, o aeroporto, também mais de 300 voos cancelados e escolas, hospitais funcionaram parcialmente. O governo argentino se pronunciou dizendo que a greve ela tinha interesses políticos e que ela não representava os interesses dos trabalhadores. Obrigado, Amanda. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, só chamar a gente. Beijão. Valeu. Sakamoto, Mercosul com alterações nessas taxas. Olha, Diego, tudo que o presidente Trump está fazendo, né, neste exato momento, ele pode diretamente causar fraturas que dificilmente serão consertadas no Mercosul. Né? A Argentina, né, o sonho da Argentina, o sonho do governo Milei neste exato momento é criar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Qualquer acordo de livre comércio que não considere as taxas comuns do bloco, né, significará a implosão do Mercosul. O problema é que é o seguinte, os Estados Unidos é um grande parceiro comercial da Argentina, a China é um grande parceiro comercial da Argentina, mas o Brasil é um enorme parceiro comercial da Argentina. Né? O Mercosul, o Brasil e a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, mas principalmente o Brasil e a Argentina, têm duas economias que dependem uma da outra. Principalmente a Argentina depende da economia brasileira. Então, o que o presidente Milei, ao fazer toda essa movimentação, ele vai acabando colocando em risco, né, a economia argentina em nome de preferências ideológicas. O presidente Milei é um governo de extrema-direita, está alinhado com o governo de extrema-direita dos Estados Unidos neste exato momento, né? E é visto pelo governo Trump como uma referência local aqui. Né? O problema é que
no momento em que a Argentina deveria se juntar ao Brasil, se juntar ao Mercosul, se juntar ao Cone Sul, à América do Sul como um todo, à América Latina como um todo, para poder repudiar as taxas colocadas pelo governo norte-americano. Eu não estou falando retaliar, estou falando repudiar, criticar essa taxa, buscar negociar para reduzir. A Argentina vai tentar te fazer o seu, né, por conta própria. Isso é triste, isso mostra que unidade latino-americana, a Argentina não quer uma unidade latino-americana, que o governo Milei tem mais interesse em lamber bota do governo Trump do que na melhoria do subcontinente, né? Vamos ver onde isso vai dar. E na volta do intervalo, vamos falar mais sobre essa situação envolvendo as tarifas do Trump. A nossa manchete principal é desse assunto no nosso site. Fala que a China já acelera a compra de soja do Brasil em meio à escalada de tarifas dele, do homem laranja, do Trump. A gente volta já. Ô Carla, no YouTube a gente segue ao vivo. Quero te ouvir também sobre esses produtos aí do Mercosul. Aumentou o número de produtos na lista, né? Então, e é complicado porque também a gente vê a Argentina, né, nessa situação de qual é o poder de negociação, né? A gente tem falado aqui com alguns professores internacionais sobre todo o efeito dessas tarifas do Trump, de abrirem algumas oportunidades, de repente fortalecer União Europeia e Mercosul, mas não parece que está indo por esse caminho, né, nessas conversas. Mas eu queria só destacar uma questão bem curtinha, já que a gente está no intervalo rapidinho. Nessas conversas, nessas reuniões que aconteceram na Argentina, teve também uma conversa sobre o chanceler brasileiro foi perguntado sobre a questão do Paraguai, que a gente revelou, aqui o Aguirre Talento revelou sobre as investigações, né, sobre os hackers que fizeram um hacker no Paraguai, lá em relação a Itaipu. E o governo brasileiro disse para os representantes argentinos que estão investigando tudo isso e prometeram ali entregar para as autoridades paraguaias parte dessas investigações que começaram aí por parte do governo brasileiro agora, a partir dessa reportagem do Aguirre, de que houve espionagem brasileira da ABIN na época do governo Bolsonaro e continuou no governo Lula em relação a operações lá do Paraguai nas negociações de Itaipu. Então, nessas conversas e reuniões de hoje, isso também foi um dos temas que foram tratados ali, a Argentina querendo entender por parte das autoridades brasileiras o que a gente estava fazendo em relação a esses hackers aí que atuaram contra o Paraguai, né? Deixa eu dar um oi para a turma do YouTube, aproveitar que a gente está aqui só para o YouTube, para as redes, senão o pessoal fica bravo, fica chateado que está cobrando aqui. Eu vi que a Graça cobrou, que a Cíntia está cobrando, então bom dia para a Cíntia que está lá no Japão, boa noite para a galera aqui no Brasil, Grace Braga, Marquinhos Lima está aqui também, Anitta mandou mensagem, até a Anitta assiste ao All News, para vocês verem aqui, né, como o nosso All News está estourado. Paula Gonçalves, quem mais? Marquinhos Lima, já falei o nome dele, né? Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu pegar aqui. Carlos Loureiro, Ricardo Fufuca. O Fufuca está aqui também, está sempre comentando. José Barbosa. É isso, pessoal. Deixa seu like na nossa transmissão. Também aproveite para comentar aqui os nossos assuntos. Nem sempre dá tempo de eu registrar aqui os nomes de vocês, mas estou sempre dando um olho aqui, passando um olho no nosso chat para ver o que vocês estão comentando, se vocês estão gostando, se vocês concordam, se não concordam. Estava aqui de olho vocês comentando sobre as fotos usadas do ex-presidente Bolsonaro nesse primeiro bloco. Na volta a gente vai falar mais sobre o Trump e tem também Chiquinho Brazão liberado da cadeia e mais agora aqui na volta do intervalo. Vamos juntos. Olha, pessoal, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e seus principais conselheiros comerciais abriram na quinta-feira a Casa Branca para negociações comerciais. Um funcionário prometeu que os resultados seriam apresentados dentro de semanas, mesmo enquanto uma guerra comercial crescente com a China não mostrava sinais de abrandamento. Enquanto os países se apressavam para evitar o impacto total das despesas das tarifas pesadas que Trump suspendeu na quarta, funcionários da Casa Branca disseram estar satisfeitos com as primeiras reuniões que estão fazendo, com países oferecendo reduzir barreiras comerciais e fazer investimentos nos Estados Unidos, enquanto tentavam entender o que poderia salvar seus negócios do impacto fiscal. Bom, vários funcionários da Casa Branca falaram sob condição de anonimato para a reportagem por se tratar de informações sensíveis. Sakamoto,
E aí, será que esses acordos são assim de fato? É claro, os países estão buscando, né, algum tipo de saída. Estou vendo aqui, eu falei agora há pouco antes de chamar o break, que a China já acelera a compra de soja do Brasil, ou seja, o agro brasileiro pode ser beneficiado, mas tem gente que está saindo perdendo. Diego, olha, achar que o mundo está ok agora, porque o Trump baixou uma tarifa para todo mundo que não retaliou em 10%, sobre tarifa em 10%, taxando a China em quase 150%, achar que a situação está melhor na verdade, abusar da amizade, né? Vamos ser bem sinceros, não está melhor. O mundo precisa da economia dos Estados Unidos e a economia da China funcionando. É claro, vai ter faísca sempre, mas funcionando de forma azeitada. Eles são interdependentes por uma série de processos, por uma série de razões. E isso, inclusive, é um sistema que os Estados Unidos ajudou a forjar décadas atrás. Então, se as duas principais economias do mundo não estiverem azeitadas, se, como eu já disse aqui, se papai e mamãe não se entenderem direitinho, o resto da família global vai sofrer com isso. Por quê? Porque a China demanda muita matéria-prima, os Estados Unidos demandam muito produto, você tem, na verdade, um fluxo internacional forte por conta desses dois países crescendo. Quando os dois crescem, o mundo inteiro cresce junto. Quando os dois entram em recessão, o mundo vai entrar em recessão também. Então você pode melhorar aqui e ali, então você tem setores, a soja brasileira, o milho, que são matéria-prima de ração que alimenta criações na China ou em outros países, ou mesmo soja e milho entra na composição de uma série de alimentos. Os Estados Unidos é um grande fornecedor da China, a partir do momento que fica mais caro, só vem para o Brasil. Mas não é só isso, não é importante isso, mas não é só isso. O Brasil também produz mercadorias industrializadas para exportar para esses países. E agora, com essa mudança nesse fluxo, o que acontece? A China vai entrar com concorrência com o Brasil em determinados produtos, a China vai inundar o mercado brasileiro com determinados produtos, vamos ter, na verdade, que disputar com a China e erguer barreiras para determinadas mercadorias, para proteger a indústria nacional. Como é que fica? Como é que fica a disputa de outros mercados agora que as coisas vão se rearranjar? Ainda ninguém sabe. Ninguém sabe, né? O problema de uma guerra comercial como essa, feita de uma forma atabalhoada pelos Estados Unidos e utilizando como justificativa, basicamente, vozes da cabeça de alguns dos envolvidos, porque a gente está descobrindo agora que, por exemplo, Peter Navarro, né, o assessor para esses assuntos do Donald Trump, baseou-se em conteúdo produzido que, na verdade, não se sustenta. Então, no final das contas, ainda está muito tá etéreo. A gente não sabe onde vai dar. Repito, qualquer coisa que diga que um país vai se dar bem ou se dar mal neste momento é cedo. Você tem setores que já podem ser beneficiados. Só que o país como um todo, como o Brasil, com uma economia complexa, Diego, é muito cedo para dizer que se a gente sai lucrando ou não. Na minha avaliação, a gente sai perdendo.